pessoal tá pedindo pra ela falar sobre o Paulo Coelho e os rituais satânicos. Tem esse papo, né, dele ter feito ritual. Pois o mago. então, Porque ele é mago, né? Ele é. Ele falou um dia que conseguia fazer chover, não é? Não tem esse papo? Olha, mas isso aí eu tenho, sei lá, tenho lá as minhas ressalvas. Porque vovó, que era uma vovó, sabe aquelas vovó de todo mundo? Era uma senhora negra bem baixinha e ela era avó de todo mundo. Ela era benzedeira, então ela era avó de todo mundo gostava muito dela. Era uma vozinha muito querida que morava em Pedro de Toledo. E ela morava na Serra de Pedro de Toledo. Sei. Era uma senhora e era muito engraçado porque ela era bonita. Ela tinha muita idade, mas ela tinha um rosto muito bonito. E ela era baixinha, bem baixinha assim. Sabe aquele rostinho lisinho, aquela coisinha assim toda? Só que quando vem a chuva na serra, sai destruindo as casas, assim, nessas serras, assim, a chuva derruba a árvore, derruba tudo, e ela cortava a chuva. Eu vi ela cortar a chuva. Tipo, fazer ela parar? Não é que corta a chuva, é como se fosse naquela direção a chuva não... Ela abre. E aí não estragava. Você sentiu um vento, você sentiu... Então não é como se de repente... Parou a chuva. Com esta faca eu corto a chuva. Não é um bolo, mas... Você vê a energia, tipo, que a pessoa... Parece que dá uma afastada e aquilo não destrói. A plantação não destrói as coisas. Então, esse lance de corta a chuva, faz chover, faz não sei o quê. Não sei. Porque tem muito mais coisa que a gente nem escuta falar porque é preconceituoso. Se você não tivesse conhecido, por exemplo, ela lá, e se eu não tivesse conhecido, eu não ia acreditar nessa história, mas eu vi. Então, assim, eu era bem pequena, tinha uns 6 anos, eu sei que não é coisa da cabeça. Porque eu lembro que a chuva quando vem assim de serra, de mato mesmo, a coisa é muito feia, vem varrendo assim, ó. E ela cortava a chuva. Cortava? Ela fazia um negócio com a mão assim, eu vi uma entrevista do Paulo Coelho falando... Dizia que saudava a terra e... O Paulo Coelho, ele na verdade o que ele fez não tem muito a ver com magia, tá? Não? Não. O Paulo Coelho ele se meteu um pouco, foi com satanismo na época do LaVey. Porque assim, eles tinham aqui junto, ele e o Raul Seixas, eles tinham uma sociedade. Inclusive depois até tem uma história com o próprio lá, o ex-presidente Collor lá. Tinha a ver também? Eles mexiam com satanismo. Então ele, na verdade, quando eles se Sociedade eles se alternativa? juntam, a sociedade alternativa era isso. Existem até rumores de que ele era uma célula dos Illuminati. E que a sociedade alternativa seria isso. Balela. Isso aí eles tinham. Inclusive, tem um documentário fácil de achar. Depois, se você quiser assistir, você assiste. Que conta justamente isso. É como se fossem assim, os líderes antigos deles que estão falando que eles nunca se desligaram. Tá. Teoricamente, assim, nunca se desligaram. Eles só se afastaram, mas que... Como eles fizeram um ritual de iniciação, eles continuam ligados àquilo. Então, eles... faziam sacrifício de animais, faziam umas coisas bem macabras até assim. O Paulo Coelho e o Raul Seixas faziam isso. Em troca de sucesso ou em troca de alguma coisa? Não se sabe. Mas que eles eram envolvidos com isso, e aí entra também a época. Né? Já tinha... Anos 70? Seria mais ou menos os anos 70. Então, os dois eles faziam essas coisas juntos e... Depois, futuramente, que o Paulo Coelho entrou nessa de o mago. Tá? Então, não começou assim, não. Tá? E ele ainda não gosta muito do que ele escreve mal. Mas aí, o que acontece? Mas ele em algum momento falou sobre esse lance de satanismo ou nunca falou? Falou. Uma vez falou? Eles pegaram Eles trouxeram esses caras, fizeram uma matéria, fizeram meio que uma coisa com ele. Era uma matéria falando do Raul Seixas. Aí falavam dessas pessoas, né? Que eu não lembro mesmo o nome do grupo. Tinha um nome diferente. E eles também eram como se fosse uma vertente do satanismo. E mostraram os caras falando que eles nunca tinham se desligado e tal. E aí eles foram atrás do Paulo Coelho, que na época estava morando em Portugal. E falaram pra ele, isso aqui é verdade e tal. Ele dizia, não, isso era uma coisa que a gente experimentava na época, porque era novidade, que não sei o quê. Tá, tudo bem, mas a pergunta era, você fez parte ou não fez? Só que tem foto dele nessas paradas. Então depois você procura, qualquer um que estiver assistindo, acha esse documentário inteiro, assim. Como chama? Você joga lá, Paulo Coelho e Raul Seixas no YouTube. Tá, vai aparecer. Histórias... Aí você pode ir colocando, satanismo. Tá. Ou alguma coisa assim. E é até uma matéria
grandinha, assim, deve ter acho que seus 20 minutos por Tá. aí. E passa bastante coisa. E também tinha a história, né, da esposa do Collor. Que quando abriu a boca. Você lembra dessa história? Não, eu lembro de falarem que eles faziam rituais no porão, sei Então, lá, mas na diz casa da que Dinda. tinha. Então, na casa da. Isso aí mesmo. Só que algumas pessoas diziam que em algum momento chegaram a fazer juntos os três. Agora, Os três quem? Paulo Coelho, Raul Seixas e ele. Ah, é, isso eu não sabia. E eu já tinha ouvido falar que, na verdade, ele era maçom. O Collor. Então, eu não entendi nada. Entendi. Mas eu sei que depois, ela dizia que quando ela ficava lá na casa da Dinda, ela via um demônio no fim do dia, que quando ia cair a noite, sabe? Eles moravam no... Parece que tinha um pedaço que dava pra jardim ou praia, não sei direito. Ela contou isso no Fantástico. E ela dizia que quando ia acabando o dia, você via a sombra, como se viesse andando, era baixo e vinha andando, e era um demônio. Ela dizia que era um demônio. E quando chegava perto, ele saía, dava alguma coisa pra esse demônio, e aí depois ele terminava passando pela janela. E ela via todo dia. É pesado esse relato, entendeu? Tanto que eu nunca nem falei disso, sim, no canal. Caramba. Porque é pesado. O bagulho era A mulher, você tá falando? A mulher dele, do Collor, que contou. Ela morreu ou não? Não, ela tá viva. Mas ela que contou essas Pô, histórias. eu vou ver essas histórias aí. Depois procura direitinho que você vai... Que, né? Pesado. Mas essas histórias dele aí com ela são pesadas. Aí sempre rola, né? Tipo... Mas esse papo, eu lembro na época, saiu forte, assim, desses... Então, mas demorou pra ela se pronunciar, né? É. E aí, quando ela se pronunciou, ele já tava na política de novo. Entendi. Eu acho que ele não quis que queimasse, né? Claro, A volta deixou dele na política. É. Mas eu sei que ele era envolvido com várias pessoas. Existem muitas histórias de... Todos eles, no fundo, tem um guru. Tem um cartomante, tem alguém... O Paulo Coelho, ele se arrependeu, você acha? Eu acho que sim, porque teve... o Paulo Coelho, ele teve alguns alentos e desalentos na vida dele. Isso prejudicou a vida dele, muitas vezes. Ele fala em algumas... esses recortes, né, que a gente vai vendo sobre a vida da pessoa, vida, carreira, não sei o quê, porque parece que tudo do mundo é feito em canal do YouTube. Não. Tem muita coisa que é perdido de antigamente, que eles vão jogando lá em pedaços, aí você vai encontrando, e ele fala muito que isso prejudicou a vida dele, meio que marcou, mas que ele era um mago, ele se sentia um mago. Então a gente parte do princípio, porque o mago, ele é o cara que de tudo sabe um pouco, porque eles nunca admitem que sabem tudo, mas de tudo sabem um pouco, e são, no fundo, quando se tornam mesmo magos, são sábios. Um alquimista. Né? E ele se sente mesmo, meio que assim, ele tenta passar, né, a persona que ele criou nos livros dele. A questão também tem tem um livro que acho que é O Demônio e a Senhora Prey, alguma coisa assim, O Demônio e a Senhora... Foi um dos poucos livros dele que eu li e gostei. Nada mais é do que a história de um homem, na verdade ele é o demônio, e ele esconde um monte de ouro. E ele conta pra uma pessoa e diz pra ela que vai ser dela se ela não contar pra ninguém onde tá. Só que ela também não pode mexer. Ué. Mas ele faz isso pra tentar ela. Tá. E aí vai se desenrolando a história. Então é nesse momento que você para e pensa. Ele se vê como o alquimista ou ele se vê como o demônio que esconde o ouro das pessoas? Então é muito complicado você dar certas informações e dizer, não... isso tem muito a ver com a minha vida, porque também tem algumas coisas, você sempre tem o seu lado luz e o seu lado sombra. E aí quando você começa a contar essas coisas, você fica pensando que de fato é uma tentação bem estranha, é quase um livro, assim, você pega, é quase uma pegadinha bíblica, daquelas quando o capeta tentava as pessoas, assim, e foi justamente isso que o cara fez dentro Como que é o desse livro? O Demônio e a Senhorita Prim. Senhorita Prim. Então, ele já usava muito esse Senhorita Prim e tal, porque normalmente ele fazia sucesso fora. Aqui ele não vende. Não, vende bem, mas lá fora é absurdo o que ele vende. Cara. Não vende? Não vende. Se você for em sebo, só tem livro do Paulo Coelho quando você pega a seção Literatura Nacional. Sei que lá na França ele é adorado, na Espanha, Portugal também. Portugal também. Ele vende muito livro muito. lá fora, mas aqui no Brasil, não sei. Aqui eu não sei. Eu achei que ele vendia bastante também.